Bom dia, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula nesse curso intensivo aí para a prova de delegado São Paulo. Sejam todos bem-vindos, esta é a nossa quarta aula de processo penal, com os temas selecionados mais importantes, aqueles que têm uma maior tendência de cair na sua prova, seja na primeira fase, seja na segunda fase, que será uma fase que você irá enfrentar no mesmo dia, certo? Então você tem que fazer esta preparação tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. Estou aqui acompanhando os comentários, todos aí presentes, Ângela, Manaim, Larissa, Dan, Tati. Sejam todos bem-vindos, já estão acompanhando aí desde a primeira aula. Se você não assistiu às nossas aulas anteriores, eu peço que você assista, porque é uma sequência aí lógica de matérias, uma emendada na outra, tendo ali toda uma sequência para que você possa acertar aí todas as questões de processo penal. Sejam todos bem-vindos, ok? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade e terminar a fase do inquérito policial. Tá? Então, lembra que eu falei para vocês que a nossa aula é Marcos Lohan, o Timóteo, Jéssica, Giovana, Lígia, todos bem-vindos aí, meu filho, minhas filhas. Hoje nós vamos dar continuidade à sequência de inquérito policial. Eu trouxe alguns pontos inclusive que vocês falaram na aula anterior, achei interessante e acabei trazendo aqui para a gente poder acompanhar essas decisões, que é importante também, né, decisão jurisprudencial. E nós vamos terminar inquérito policial e nas próximas aulas iremos iniciar com provas, prisões, ainda tem bastante tema para falar, certo, sobre esses assuntos, provas e prisões, tá? Então, assim, olhando, analisando cada vez mais a banca Vunesp, na última prova de delegado São Paulo, exigiu-se muita literalidade da lei na parte de processo penal. Quem aí já fez a última prova, quem fez ali pelo menos para ter uma curiosidade sobre a banca. E aí a gente pode perceber que esta banca, em processo penal, que eu estou aqui me atendo, foi basicamente 100% não, vou botar 99% da banca copiada e colada da lei. Ela não exigiu do candidato qualquer posição doutrinária ou jurisprudencial em relação ao processo penal. Ela trouxe uma questão em torno ali de uma súmula, certo? E o resto foi copiado e colado do Código de Processo Penal. E é aquela parte do Código Penal que normalmente você não se atém. É aquela parte do Código de Processo Penal que está ali na parte de recursos. Quem estuda para delegado não lê essa parte de recursos, de procedimentos administrativos, procedimento sumário, ordinário, sumaríssimo, tribunal do júri, sentença. Então, esta foi uma das partes mais cobradas em processo penal na última prova para delegado de polícia. Então, você que ainda não fez, eu estou vendo aqui, se você ainda não fez a última prova de delegado, do delegado São Paulo, que foi ano passado, 2022, eu aconselho você tirar um domingo e fazer como se fosse de fato um mini simulado, refazer esta prova, que aí você vai entender melhor o que eu estou falando. Então, apesar da gente trazer temas aqui que é tema recorrente em prova de delegado de polícia, principalmente preparando você para uma segunda fase que você também irá enfrentar, leia esses artigos dessa parte final do Código de Processo, porque é costume da banca cobrar exatamente isso, a parte de citação, intimação, em relação à sentença, procedimento, recurso, tribunal do júri, que infelizmente não é o contexto de trabalho do delegado de polícia, porém é o que vem caindo na prova na Vunesp. Foi assim no Ceará, foi assim em São Paulo e provavelmente poderá repetir
o copia e cola desses artigos, tá? Então, eu quis trazer isso daqui porque muitos alunos questionaram, né? Larissa, é isso mesmo, né? Cobrar sentença, cobrar recurso, prazo de recurso, né? E de fato é uma característica da banca CESP. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é você que irá fazer delegado São Paulo, na sua primeira fase e na sua segunda fase, você deve ir com traje completo. O que significa isso? Um traje social. Então, homens que estão aqui assistindo, prestem atenção. Terno e gravata, tá? Terno e gravata no dia da prova. Mulheres, blusa, roupa social. Blusinha social com um terninho, calça social, uma saia social, tudo conforme está no edital. Já vi alunos muito bem preparados e ir na prova, ir fazer a prova e não ler este trecho do edital. Então, São Paulo ele é característico, ele é bem característico por conta disso. Então, homem, ternos e gravatas e caneta preta, bem lembrado, Ângela, caneta preta, não é caneta azul e nem ou preta, é preta, tá? Então, cuidado com isso. Já fiz o alerta porque ontem mesmo alunos vieram falar comigo e eu, pelo amor de Deus, prestem atenção nisso daí, tá? Então, prestem atenção. Vamos avançar, passando aí as informações preliminares, vamos avançar e vamos dar continuidade a este tema de suma importância para a sua prova, que nós tivemos algumas modificações, principalmente após o pacote anticrime e a recente decisão do STF, através do juiz das garantias. E aí, continuando o slide anterior, que você já tem acesso aí ao material, nós temos aqui que não é possível tolerar, gente, as instaurações de procedimentos investigatórios desta maneira. Fish Expedition, aquela que lançou o inglês aqui agora, certo? Fish Expedition. O que é isso daqui? É você buscar uma investigação por pescaria. É você especular algo de forma indiscriminatória, você instaurar talvez um inquérito policial sem objetivo certo, sem saber se de fato ocorreu um crime, se houve uma autoria. Então é como você lançar as redes ao rio para ver se acha alguma coisa. Isso não pode acontecer. É necessário um mínimo de investigação prévia. Lembra que a gente falou na aula anterior? A verificação de procedência de informações. E por que eu coloquei essa palavra? Porque eu já vi cair em prova, acredito que venha com recorrência essa palavra, principalmente aqui na fase do inquérito policial, e também você vai ver essa palavra lá na aula de interceptação telefônica, na qual não pode haver a decretação de interceptação telefônica para ver se acha um crime, para ver se realmente está acontecendo um crime. Tem que haver indícios de autoria e materialidade. Não é possível lançar as redes para ver se acha alguma conduta criminosa. É a famosa Fish Expedition. Dúvida besta, mas não é não, besta. Não é besta a sua dúvida, Raquel, se é preciso ir de salto. Não, você não precisa ir de salto. Que saco, né? Pode ir de aquelas sapatilhas, né? Aquelas sapatilhazinhas, pode ir, não tem problema nenhum, tá? Exato, não precisa ir de salto, mas apenas de social. Então, avançando aqui, quero que vocês tenham em mente, principalmente, dá uma gravada aqui nesta palavra que já vem caindo em prova e que pode cair sim em uma segunda fase, principalmente, para você dissertar sobre isso, como já vem caindo. E essa daqui é uma decisão que uma aluna, não vou lembrar qual, falou acho que foi a Ângela, falou na aula anterior, na nossa aula de ontem, que é a questão do médico. Foi uma decisão do ministro Sebastião, no STJ, da sexta turma. Qual que foi a questão aqui? Deixa eu explicar o caso prático que aconteceu. Uma paciente, ela foi até o médico porque
ela estava com procedimentos de sangramento. Então, ela foi até o médico, esse caso aconteceu, ela foi até o médico, estava com um procedimento de sangramento, muito sangue, e o médico foi lá, fez os exames, e ele percebeu que aquele sangramento se tratava de manobras abortivas, que aquele sangramento se deu por conta de um aborto. E aí, até então, percebeu-se que não se tratava de um aborto espontâneo, e sim um aborto provocado. E isso, no nosso ordenamento jurídico, você provocar o aborto é crime. Crime contra a vida, está lá botado nesses ditames, no nosso Código Código Penal, desculpa. Então, neste caso, o médico, o que ele fez? Quando ele percebeu que tratava-se de manobras abortivas, ele acionou a polícia, ele informou a polícia. E a partir dali, gerou-se uma ocorrência policial, gerou uma investigação. O Ministério Público denunciou, certo? Inclusive o médico foi como testemunha deste processo. Quando chegou no STJ, essa discussão em relação a isso, qual que foi a decisão do STJ neste sentido? A tese de defesa foi exatamente essa, que o médico ele não poderia intervir na intimidade da vítima e muito menos ter acionado a polícia, estar na condição ainda de testemunha por ferir aquelas garantias previstas ali do profissional médico, como se fosse o padre. Você não pode, o padre não pode contar as confissões ali dos fiéis. Foi mais ou menos nessa ideia, tá? Então, aí por conta do sigilo médico, foi a principal questão que a defesa alegou. E aí ficou esse impasse. Qual que é o valor, vamos colocar, qual que é o princípio aqui valorado de forma majoritária ou não? Qual que é o basilar desse princípio? O sigilo médico, né? A intimidade dessas informações, porque quando a paciente vai até o médico, ela espera uma intimidade e que essa intimidade não seja vazada, ou a vida que foi retirada, ou a vida uterina. Né? Então, assim, ficou nesta questão, certo? Então, neste caso, estou vendo aqui, neste caso aqui, o que prevaleceu no STJ? Olha a decisão aqui do Sebastião, ministro Sebastião, olha só. Médico não pode acionar a polícia para investigar paciente que provocou um atendimento médico hospitalar por ter praticado manobras abortivas, uma vez que se mostra confidente necessário, ou seja, o sigilo. Se mostra confidente necessário, tá? Estando proibido de revelar segredo do qual tenha conhecimento, bem como de depor a respeito do fato como testemunha. Então, neste caso aqui, o médico ele não poderia ter feito isso porque ele ele é um confidente necessário. Ele trabalha sobre sigilo e a vítima não esperava aquilo dele. E ainda mais, né, o princípio ali da boa-fé, ainda mais ele ter sido testemunha deste caso. Então, neste caso, foi prova ilícita, prova inválida, cancela tudo e mais. O médico respondeu também por uma conduta administrativa e indisciplinar em relação a isso. Então, além de ser considerado prova ilícita, prova inválida, neste caso aqui, a pessoa que abortou não respondeu criminalmente por conta disso, porque a tese não prevaleceu e o médico ainda respondeu. E aí vocês criam aí toda essa situação. Aí vem o questionamento, prof, vamos. E aí o Dan perguntou assim,
E em caso de menor, e o ECA tem previsão do dever de informar as agressões a menores, certo? Mitiga-se então esse sigilo? São duas situações diferentes, completamente diferentes. Quando envolve menor, nós temos aí a menor capacidade de decisão. Nós temos aí uma maior proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando envolve criança e adolescente, são situações completamente distintas, porque aí sim tem uma ordem, né, vamos colocar assim, tem uma ordem, tem uma lei dizendo que a comunicação ela é obrigatória, a proteção à criança deve prevalecer. O acionamento ao conselho tutelar é de forma obrigatória. Então, assim, envolvendo criança e adolescente, nós estamos em outra esfera de proteção. Neste caso aqui, não era envolvendo criança nem adolescente, era maior. Então, assim, envolve outra esfera. Violou exatamente. Então, veja que são situações distintas. E quando envolve menor, esta notificação ela ainda se dá de forma obrigatória, de forma compulsória, mesmo envolvendo aqui práticas abortivas, enfim, porque toda essa proteção à criança e ao adolescente está protegida em um próprio estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Ótimo. Entenderam? Ótimo, então. Aí a Ana perguntou assim, estou vendo aqui as dúvidas. A Ana perguntou assim: a notificação compulsória do médico, lesão corporal, morte causada pela atuação de pessoa que não o médico, seria todas as. Vamos entender aqui a questão. Vocês estão questionando outras lesões, vamos supor, né, nesse caso aqui, porque esse caso vocês viram que ele é bem específico, né, que é a questão de manobras abortivas que foi percebida pelo médico, na qual a paciente chegou lá e foi possível perceber que essa manobra abortiva não foi de forma espontânea, foi de forma ali provocada. Outra situação agora, Larissa, estamos numa situação em que chega no hospital uma vítima baleada, com lesão corporal, né, toda machucada. Aí essa notificação do médico deve ser necessária? Sim. Aí o médico faz a notificação. Inclusive, a gente recebe telefonema do hospital diretamente. Ó, chegou aqui um baleado, hein? Chegou aqui, porque às vezes o baleado ou é vítima ou é autor também. Ó, chegou aqui, então a gente recebe uma notificação. Porque perceba que aconteceu alguma conduta criminosa na qual a gente ainda não tem noção. Então essa notificação do hospital é ainda de forma direta, tá? Então, aqui, o que ficou nesta decisão que vocês devem prestar atenção? Isso não abre margem para outras situações. Chegou um baleado lá, primeira coisa que o hospital faz é ligar para a delegacia para dizer que chegou um baleado. Por quê? Não sei se ele é vítima de provavelmente um homicídio ou tentativa de homicídio, não sei se ele é autor, qual foi a situação, porque ninguém chega baleado tranquilo no hospital, tá? Então, vocês têm que ter essas situações diferentes na cabeça de vocês. Tá? Senão você acaba entendendo que isso daqui é para toda situação e aí acaba errando uma possível questão. Não acredito que essa questão possa vir de outras maneiras. Se for cair uma prova, vai ser isso aqui, copiado e colado. A questão de médico, notificação, aborto provocado e prevaleceu neste caso o sigilo profissional. Certo? Perfeito? Entendido? Então, bora avançar. Acordo de não... Eita, mas ficou pequenininho, né? Mas tudo bem, dá pra gente aqui trabalhar. O acordo de não persecução penal é um instituto não tão novo no nosso ordenamento jurídico, tá? Mas aqui houve, após o pacote anticrime, vamos colocar assim, os seus ditames colocados no Código de Processo Penal.
lá no artigo 28A do seu CPP, e eu acredito que isso daqui possa cair na sua prova, este acordo de não persecução penal. O que significa isso? Não sendo, veja só, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração, então veja aí que não é caso de arquivamento, eita, eu errei aqui, não é caso de arquivamento, mas confissão. Mais confissão e a pena, né? A prática, mais confissão e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, então sem violência. Tem todas essas regras. Ou com pena mínima inferior, grifem isso daí, inferior a 4 anos. Eu botei aqui, inferior a 4 anos, o MP poderá propor acordo de não persecução penal. Então, veja que para haver o acordo de não persecução penal, grifem esse artigo 28A, que eu acredito ali que pode cair este artigo 28, não sendo caso de arquivamento. Então, se for caso de arquivamento, lembre-se na aula passada que nós falamos, arquiva, pede o arquivamento. Mas não sendo caso de arquivamento, o investigado confessado formalmente e circunstancialmente a prática da infração penal, e essa infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, então veja aí, o Ministério Público poderá propor um acordo de não persecução penal. O que já significa isso daí, Larissa? É a mitigação do princípio da obrigatoriedade. Piorou, Larissa. Olha só, o Ministério Público ele tem a obrigação, se tem ali os elementos para o oferecimento da denúncia, ele tem, de acordo com o princípio da obrigatoriedade, ele tem a obrigação de propor aquela denúncia, de deflagrar aquela denúncia. É a mesma coisa no inquérito policial. Se existe uma conduta criminosa, uma autoria ou indícios de autoria, com base no princípio da obrigatoriedade, o delegado de polícia ele deve instaurar o inquérito policial. É para isso que ele está ali. É a mesma coisa o Ministério Público. Mas o Código Penal, o Código de Processo Penal no Brasil sempre vem para ajudar ali o réu, sempre. Se for para beneficiar, vai ter. Ele pode deixar de deflagrar, vamos colocar ali, aquela denúncia e propor um acordo de não persecução penal. Olha só, meu filho, crime sem violência, confessou, inferior a 4 anos, eu não vou oferecer esta denúncia contra você. Eu não vou deflagrar essa persecução penal. Eu vou deixar de fazer isso. E aí é exatamente aqui, tá? É exatamente que, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. E aí vem as condições para que haja o acordo de não persecução penal. Então, não é qualquer crime, não é qualquer conduta criminosa e não é de qualquer maneira. E aí vem os requisitos. O MP vai falar assim, meu filho, eu não vou oferecer essa denúncia contra você. Mas aí você vai ter que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto se houver impossibilidade de fazer. Você tem que renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo MP, como instrumento, produto ou proveito do crime, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, certo? Com condições aí, pagar prestação pecuniária a ser estipada aí no artigo 45, estimulada, no artigo 45, cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público.
Este acordo ali, esse acordo, né, de não persecução penal, ele é bem parecido com a transação penal prevista lá na Lei 9.099. Este instituto, ele já existia no nosso ordenamento jurídico. Agora ele só foi posto aqui no nosso Código de Processo Penal de uma maneira mais didática e estabelecida de forma objetiva. Então, esse acordo de não persecução penal é um momento em que tem ali o favorecimento àquelas pessoas que cometem crimes de menor, inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, por exemplo, um furto, na qual há confissão, e aí o MP vai falar assim, eu não vou oferecer essa denúncia se você, por exemplo, reparar o dano ou restituir o dano que você fez, furtou um celular, devolve o celular para a vítima, fica tudo certo, fica tudo bonito, certo? E aí vem o questionamento que irá cair na sua prova. O autor, o réu, é um direito subjetivo dele, se ele cumprir todos esses requisitos, é um direito subjetivo dele de ter o acordo de não persecução penal, certo ou errado? É um direito subjetivo do acusado que cumpriu os requisitos do acordo de não persecução penal, não ter deflagrado aquela ação, não oferecer, o Ministério Público não oferecer. Vocês estão... Já me compararam com várias pessoas aqui, né? E aí, certo ou errado? É um direito subjetivo? Aí eu já adianto para vocês a decisão que também pode cair, tá? Que também pode cair na sua prova, a decisão do STJ de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade do MP. Então, não é um direito subjetivo, tá? Do acusado. Não é um direito. O MP ele vai averiguar o caso concreto e verificar se cabe ou não acordo de persecução penal. Mas se ele não quiser oferecer, não é um direito subjetivo do investigado. E tudo depende do caso concreto. Às vezes, o Ministério Público consegue perceber que aquele acordo de não persecução penal não será necessário e suficiente para a reprovação e prevenção de novas infrações penais pelo autor. Ou ele, às vezes, ele é contumaz, ou ele faz a vida do crime, a sua vida cotidiana. Então, o Ministério Público fala, não, isso aqui vai ser nada para ele. Então, não é um direito subjetivo. E aí o Dan perguntou, assim, uma questão interessante. E a vítima? Ela pode recusar? A vítima fala assim, eu não quero esse celular de volta, não quero. Não quero. A vítima ela não pode recusar. Não está no momento processual da vítima dizer se quer ou não que o autor tenha o acordo de não persecução penal. Este é um acordo feito entre o autor e o Ministério Público. A vítima ela não entra aqui. A vítima ela não tem querer neste momento processual. Então, por exemplo, se foi acordado que ele devolvesse o objeto furtado ou um valor correspondente, a vítima não tem o poder de aceitar ou não, tá? Quem é? O Matheus falou que estou triste porque a professora não deu bom dia para mim. Ô, Matheus, bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho, tá? Então, entenderam isso aqui? Porque isso aqui vai cair, pode cair nas suas provas tranquilamente. Continuando aqui. Então, o Poder Judiciário também não pode impor, olha só, outra situação. O Poder Judiciário não pode impor ao MP a obrigação de ofertar o acordo de não persecução penal, tá? Outra questão que já caiu em prova. Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao MP a celebração de acordos. Esse é um julgado do STJ
que também é bem polêmico, porque na realidade, a prática ali, o trem não funciona desse jeito, mas a ideia é que o juiz ele também não participa dessas negociações da fase investigativa. É a mesma ideia da colaboração premiada. O juiz ele não participa destas negociações. Ele não tem que ficar sabendo dessas negociações. E se o Ministério Público não quiser oferecer o acordo de não persecução penal, porque ele viu que naquele caso não será suficiente necessário, é a mesma ideia da colaboração premiada, o juiz não pode discordar disso. Né? Cadê o princípio da imparcialidade? Vamos fazer essa colaboração aí premiada, vamos fazer um bem bolado aqui. O juiz ele não pode, não é da competência do Poder Judiciário, não é a atribuição do Poder Judiciário dizer se o Ministério Público tem ou não que oferecer o acordo de persecução penal, dizer ou não que ele tem ou não fazer uma colaboração premiada. Então aqui não cabe ao Poder Judiciário ir contra a decisão que o Ministério Público quis de ter a persecução penal. Então, se houve o oferecimento da denúncia e mesmo havendo todos os requisitos e o MP quis denunciar, o juiz ele tem que prosseguir com aquele processo. Ele não tem que dizer o que o MP tem que fazer ou deixar de fazer, tá? Então, essa é a posição. A Mirella perguntou: Lari, em que momento processual é feito esse acordo? É feito ainda na fase do inquérito, antes do oferecimento da denúncia? Exatamente, é feito antes do oferecimento da denúncia, tá? É o acordo, esse acordo de não persecução penal, ele é um acordo feito exatamente para não oferecer a denúncia, para que não haja o oferecimento da denúncia. Então fica logo ali entre o término do inquérito policial. O inquérito policial é enviado para o MP recebe esse inquérito policial e ele analisa aquela situação. Se ele entender por bem que cabe o acordo de não persecução penal, o MP ele nem sequer chega ao oferecimento da denúncia, que é exatamente para evitar este oferecimento, tá? Para não haver aquela persecução penal. Entenderam? Ótimo. O Dan falou assim, é interessante o seu raciocínio. Prof, eu estava pensando se poderia a vítima, com base no artigo 28, sobre o arquivamento, né, fazer recurso pelo acordo de não persecução penal, caso ache brando o acordo de não persecução penal. Dan, você tem que entender que nesses casos aqui, o titular da ação não é a vítima, né? Não é a vítima, é o Ministério Público. Então, nesse caso aqui, a vítima ela pode até discordar, vamos pensar, do valor. E aí ela pode rediscutir talvez desse valor na área civil. Mas o acordo de não persecução penal feito pelo Ministério Público, ela não pode se valer de não aceitar isso é a vítima, tá? Então, porque ela não é o titular da ação, quem é o titular da ação penal é o Ministério Público, tá? Então, nesse caso aqui, não tem essa questão de a vítima não gostar. E a vítima, de fato, não iria gostar, porque a vítima quer, não, eu quero que ele seja preso mesmo, quero que ele fique preso, e às vezes assim não funciona, tá? Entendidos, pessoal? Vamos para uma questão? Vamos para a questão? Porque aí fica mais fácil da gente visualizar o assunto. Larissa, botou as letrinhas, parece pequenininha, mas vai dar. Vamos lá. Delegado Goiás. Eu quis trazer aqui questões de delegado, de delegado e principalmente, ok? E principalmente de inquérito policial. O inquérito policial é o principal mecanismo destinado a reunir os elementos necessários à apuração da materialidade de uma infração penal e sua autoria, sobre o tema verdadeiro ou falso. Quando se tratar de delitos processáveis por ação penal privada, a autoridade policial somente poderá iniciar a investigação preliminar após requerimento de que tenha legitimidade para oferecer a queixa-crime.
Nós vimos isso na aula anterior, né? As possibilidades de iniciar um inquérito policial. E aí nós temos 3 tipos de ação: ação penal incondicionada, ação penal condicionada à representação e a ação penal privada. A regra é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Roubo, furto, feminicídio, estupro, enfim. A grande maioria dos nossos crimes são de ação penal pública incondicionada. Isso significa que, se aconteceu alguma conduta desta, um roubo, um homicídio, o delegado ele não precisa esperar a representação da vítima ou de quem estiver legalmente ali representando a vítima. Ele já irá deflagrar este inquérito policial. A mesma ideia, o Ministério Público irá oferecer a denúncia. Mas existem alguns crimes, por exemplo, a ameaça, que necessita de representação da vítima. Agora, estelionato, necessita de representação da vítima. A vítima ela tem que querer dar uma autorização para o Estado, para que o Estado possa agir. Sem essa autorização da vítima, o Estado não pode agir, ele fica ali parado. Então, quando chega na delegacia, a fulana de tal foi ameaçado, traz a vítima. A fulana de tal foi vítima de estelionato, traz a vítima. Para ela representar, para ela vir aqui na delegacia e falar, olha, eu quero que comece as investigações contra fulano de tal ou possíveis autorias desta conduta. Então, é a mesma coisa. Aqui na ação penal privada, somente, o delegado de polícia, ele somente pode iniciar as investigações quando houver o requerimento da vítima. Senão, a gente fica aqui parado, tranquilo, esperando esse requerimento, tá bom? Dúvidas? É verdadeiro, né? Vou botar aqui verdadeiro. O nosso professor Lucas Petri tá aí, né? Já é a sequência de aulas do Lucas Petri também, né? É penal, né, Lucas? Penal, já começa essa sequência aí. B. A investigação preliminar de natureza policial nos crimes em que a ação penal pública depender de representação do ofendido poderá sem ela ser iniciado. Então, olha só. No inquérito policial, nos crimes de ação penal pública, que depende de representação do ofendido, poderá sem ela ser iniciado? Não poderá. Não poderá sem ela ser iniciado. Tem que esperar. Inclusive foi o caso do estelionato, que houve ali uma mudança, era um crime de ação penal pública incondicionada, passou a ser condicionado. O STF mandou voltar tudo e falou assim, ó, volta tudo, inclusive aqueles que já estavam ali terminando a fase investigatória, pediu para voltar tudo para que houvesse a representação da vítima, que a vítima representasse. Então, é importante vocês terem noção disso. E a gente não faz nada mesmo, tá, gente? E essa representação não é uma representação formal, vou escrever no papel, quero... Não, é simples, né? A gente fala que é representação simples. Basta ela ir na delegacia e falar assim, eu quero abrir o boletim de ocorrência e aí, pronto. O intuito dela de ir na delegacia e registrar o boletim de ocorrência já significa que ela deseja que o Estado prossiga naquelas investigações, tá? É irrecorrível o despacho que indeferir requerimento de abertura de inquérito policial, tendo em vista a prescindibilidade do procedimento investigativo preliminar. E aí, não cabe recurso, vamos colocar assim, do despacho que indeferiu o requerimento de abertura. Porque às vezes chega na delegacia, vamos dar aqui uma situação, em que uma possível vítima vai na delegacia, registrar uma possível ocorrência policial, e a gente falou, minha senhora, já chegou, vou contar o caso do plantão, o babado. Depois vocês ficam espalhando aí os babados que eu conto, mas enfim. Chegou lá na delegacia uma mulher junto com o seu advogado. Chegou lá junto com o advogado. Ela tinha perdido as eleições, ó, polêmica, ela tinha perdido as eleições do prédio. Ela era síndica e aí teve uma nova votação e ela perdeu. Aí ela chegou na delegacia, ela queria registrar a ocorrência.
ela não aceitava que ela perdeu. Eu falei, minha senhora, tu perdeu. Você perdeu. Isso aqui, a gente não tem nada. Isso não é crime, né? Infelizmente, você não foi uma boa síndica, as pessoas não quiseram você novamente, né? Eu não falei isso. Eu só falei para ela que ela não era crime, né? Eu não tinha o que a gente registrar. Queria que registrasse, né? Queria que registrasse. Falei, olha, não tem como a gente registrar, a gente registra a conduta criminosa. Ela pode, né, desse despacho que indeferia ali o requerimento de abertura do inquérito, ela poderia entrar com recurso? Poderia, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, ela pode entrar com recurso para o chefe da delegacia. Eu estava ali no meu plantão, ela poderia entrar para o chefe da delegacia. Eu falei, então você entre com o recurso para o chefe aqui, que ele vai discutir ali se a senhora foi ou não uma boa síndica, tá? Então, é assim que acontece. Então, a questão está errada porque é irrecorrível, exatamente, artigo 5º, parágrafo 2º do nosso CPP, na qual cabe recurso para o chefe. Então, aqui, falso. Vamos para o último. No crime, aqui já dá para a gente até matar aqui umas questãozinhas, né? Já tá fácil agora, tá fácil. No crime de sequestro e cárcere privado, o membro do MP ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais das vítimas ou do suspeito. Sim, tá? Principalmente quando envolver sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas, é possível haver a solicitação por parte do membro do Ministério Público ou do delegado de polícia, quaisquer órgãos, né, público, empresas privadas. Aqui, gente, são dados e informações cadastrais. São dados e informações, por exemplo, eu ligo lá na operadora Vivo, Claro, Oi, TIM, e peço dados cadastrais, né? Essa pessoa um dia já se cadastrou, tem algum dado aí, né, algum um endereço, um telefone ou algo nesse sentido, ou empresa, companhia aérea, dados, essa pessoa já viajou, se ela viajou, ela foi para onde, de onde para onde, qual foi o endereço que ela colocou nas informações. Então, são dados cadastrais para que a gente possa chegar ali numa possível autoria. Não confunda esses dados cadastrais com uma interceptação telefônica, né? Muitas vezes o aluno confunde, tem nada a ver. Dados são dados que são fatos passados, que já aconteceram. Interceptação está acontecendo neste momento. Então, o gabarito da nossa questão, letra B. Dúvidas? Questão tranquila, né? Dava para você ir matando aqui, mas veja que você tinha que ter conhecimento de amplos assuntos aqui. Delegado Goiás, né? É assim mesmo. Próxima questão. Essa aqui foi CESP. Denomina-se notícia crimes de cognição imediata quando a autoridade policial, essa daí eu falei na aula anterior, né? Notícia crimes de cognição imediata. Quando o delegado de polícia, e aí? Essa de cognição imediata é quando o delegado de polícia ele fica sabendo de uma infração penal em razão do seu desempenho de suas atividades regulares. Ele está lá passando, passeando, não sei o que, aquela coisa, e aí durante o seu desempenho da sua atividade, ele tem a notícia de uma conduta criminosa, tá? Ele tem a notícia ali de uma prática de uma infração penal. Então, neste caso aqui, a de efetuação de prisão em flagrante, né, que vocês estão aí na dúvida, não é. A de cognição imediata é quando ele fica sabendo desta infração em razão do seu desempenho de suas atividades regulares, pela imprensa ou pela sua atividade mesmo de fato. Tem assim, chega na delegacia aquela confusão, porque ele soube ali de uma notícia de cognição de forma imediata.
A do flagrante delito a gente coloca que é a coercitiva, exatamente, ou coercitiva ou obrigatória, na qual tem ali a efetuação do flagrante de uma determinada pessoa. Aí essa é de coercitiva / obrigatória, como a prova também pode colocar para você, tá? Então, notícia crime, tem a notícia crimes anônima, né, no que nós falamos na aula anterior, da denúncia anônima. Prestem atenção na denúncia anônima, nós trabalhamos diversas jurisprudências relacionadas à denúncia anônima, então, assim, prestem atenção nisso daí, tá? E gabarito, letra, cadê? D. Aqui, quando ele fica sabendo pelo MP ou pelo juiz, é de forma imediata. Fica sabendo depois, tá? De forma imediata. Próxima questão. Tudo de delegado, hein, gente? Tudo de delegado que eu trouxe aqui para vocês. Julgue os itens seguintes acerca do inquérito policial. O investigado, ele pode propor diligências à autoridade policial ou apresentar a ela documentos cuja juntada ao inquérito entenda pertinentes. Neste caso, caberá à autoridade policial decidir acerca da realização da diligência solicitada ou da juntada de documento. Então, olha só, o investigado ou a vítima, as testemunhas, eles podem, de fato, propor diligência à autoridade policial ou apresentar algum documento para juntar no inquérito. Por exemplo, tive um flagrante na qual foi tráfico de drogas e a autora do tráfico de drogas, ela queria juntar na investigação alguns vídeos que para ela entendia ser necessário. Alguns vídeos. Eu achei pertinente a juntada daqueles vídeos e autorizei ela mesma, a autora, que juntar alguns vídeos relacionados àquele fato ali que era tráfico de drogas. Ela junto com a advogada dela, e eu achei pertinente juntar aquele procedimento, sim, no inquérito. Veja que ela propôs e eu achei pertinente. Se fosse um vídeo dela na praia, sei lá, eu ia, não, minha filha, não adianta nada, você tá lascada, não adianta nada você juntar o vídeo que você tá na praia. Então, assim, eu estou dando um exemplo. Então, neguei aquela diligência. Então, de fato, cabe o investigado propor uma diligência, ou ouvir uma certa testemunha que ele achar necessário, mas cabe à autoridade decidir acerca ou não da realização, tá? Então, o 1 está correto. Vamos para 2. O defensor do acusado, além de ter acesso aos autos do inquérito, também poderá estar presente no interrogatório do indiciado e na produção de provas de testemunhas, ocasião em que poderá fazer perguntas. E aí? E aí, gente? O defensor do acusado, ele pode ter acesso aos autos. De fato, ele pode ter acesso aos autos. Súmula vinculante 14, tá? Ele pode ter acesso aos autos, os que já estão documentados ali no inquérito policial. Ele pode se fazer presente no interrogatório. Então, dando o exemplo da última situação, a autora, ela tinha uma advogada, a advogada estava presente na delegacia, ela queria falar, e foi dada a oportunidade dela falar. Foi avisado, ó, o aviso de Miranda, você tem direito a ficar em silêncio. Mas se você quiser falar, tudo que você falar poderá ser usado contra você. Eu quero falar, mas eu quero falar na presença da minha advogada. Tudo bem. Chamou as duas, falou na presença do advogado. E é um direito dela, tá? E eu tenho que esperar a advogada chegar para que ela possa prestar o seu depoimento, porque ela falou que queria ouvir em relação a isso. Agora, aquela parte final ali, na produção de provas de testemunha. Eu não escuto testemunha, e é a regra, sim, você escutar testemunha na presença do advogado de defesa em sede policial. E mais, na ocasião em que irá fazer perguntas, o advogado de defesa irá fazer perguntas para a vítima, para a testemunha, este não é o momento para fazer isso.
Lembre-se que lá no inquérito policial não existe o contraditório e a ampla defesa. Não é este momento em que será dada a oportunidade do advogado questionar e perguntar às vítimas e à testemunha. Isso ele vai fazer depois, lá no processo. Lá no processo é dado o seu direito de ampla defesa e contraditório. Aqui não tem esse debate entre autor, vítima e testemunha. Não tem essa pergunta, essa conversaiada, né, como tem no processo. Aqui no inquérito policial não existe isso, tá? Porque não tem o contraditório, não tem a ampla defesa. Então, falso. Três. Em inquérito policial instaurado para apurar a suposta consumação de fatos relacionados ao uso de força letal, praticados por policial civil no exercício de suas funções, o investigado deverá ser cientificado da instauração do procedimento, podendo constituir defensor em até 48 horas. E aí? Já estou aqui. E aí, gente, certo ou errado? Inquérito policial instaurado para apurar a suposta consumação de fatos relacionados ao uso de força letal, praticados por policial civil no exercício de suas funções. O investigado deverá ser cientificado da instauração do procedimento, podendo constituir defensor em até 48 horas. Neste caso aqui, gente, o inquérito policial ele foi instaurado para apurar uma suposta consumação de uso de força letal. Neste caso aqui, quem é o investigado é o policial civil, né? No caso aqui, praticado por policial civil no exercício de sua função, tá? No exercício de sua função. E o investigado deverá ser cientificado dessa instauração, podendo constituir defensor em até 48 horas, tá? Isso é correto, de acordo aí com o nosso... E mais, aqui é dada a oportunidade para que ele possa... Isso aqui estamos falando de policiais que estavam no exercício da sua função e tiveram fatos relacionados ao uso de força. E aqui é dada a oportunidade para que os policiais, além de constituir o seu próprio defensor, caso não tenha essa constituição de defensor, pode usar a defensoria pública, tá? Pode usar a defensoria, mas primeiro lhe é dada a oportunidade dele constituir o seu próprio defensor. E aí no parágrafo abaixo fala da possibilidade da defensoria pública. Exatamente, aí ó, do guarda municipal, né, Dan? Bacana você trazer isso daqui da questão do guarda municipal, que pode cair na sua prova. Que guarda municipal foi considerado parte da segurança pública. E, de fato, precisava mesmo disso de elevar realmente a participação desses guardas municipais como de segurança pública, porque, de fato, eles são, né? Aqui no Distrito Federal, a gente não consegue enxergar a figura do guarda municipal, porque aqui a gente não tem divisão em municípios. Mas o resto do Brasil, ele é dividido em municípios e tem a presença do guarda municipal, que muitas das vezes em uma cidade só tem a guarda municipal. E ali foi encaixada agora pelo STF como fazendo parte da segurança pública, tá? Então, qual é o gabarito aí? Gabarito little c. Próxima questão. Delegado Espírito Santo. Ô, provinha também que teve, foi difícil. Acerca dos atos do delegado de polícia durante o inquérito policial, assine a alternativa correta. O delegado de polícia poderá instaurar inquérito policial para apurar delitos específicos e complexos que chegarem ao seu conhecimento,
sendo-lhe autorizada ainda a realização de Fishing Expedition, por ser um procedimento investigatório especial em razão da artimanha do modus operandi. Eu não falei para vocês que cai, gente? Eu tô falando para vocês que cai e vocês não acreditam. Olha aí a palavrinha. Olha o inglês, eu gastando meu inglês aqui com vocês. Eu não falei que cai no início da aula, Fishing Expedition. E aí, pode ou não pode o delegado lançar as redes ao rio, na sociedade, para ver se acha um crime, para ver se acha alguma coisa, porque ele não tem nada para fazer, né? Não tem nada para fazer, e aí ele vai lá e lança, vamos ver se eu acho aqui alguma, vamos ver, né, se eu acho aqui alguma investigação, vamos ver se eu acho aqui alguma coisa para investigar. Então o delegado, ele não pode instaurar um inquérito policial para buscar algo, para procurar um procedimento ali. Para que haja a instauração de um inquérito policial, deve haver elementos mínimos necessários de autoria ou de uma suposta materialidade delitiva, tá? Então, não cabe esse Fishing Expedition feito pelo delegado de polícia. E aí ele vai inventar aí, né, a questão, o aluno lê, tá bonito demais isso daqui, né? É um procedimento especial em razão da artimanha do modus operandi. No Brasil, não adotamos esta realização de Fishing Expedition, ok? Então, vou botar aqui, errado. B. Em caso de crimes que deixar vestígios, se houver a confissão do indiciado, a autoridade policial poderá dispensar o encaminhamento da vítima para a realização do exame de corpo de delito. Gente, eu falei também isso na aula anterior. Nós temos ali a discricionariedade do delegado quanto à condução do inquérito policial. Ele vai ditando ali mais ou menos como vai seguir o seu inquérito policial. Porém, existem certas situações, como o exame de corpo de delito, que ele está na obrigatoriedade de realizar. Se deixou vestígios, a confissão não supre a realização do exame de corpo de delito ou exame ali do que for conveniente. Então, deve haver, se deixou vestígios, deve haver a realização do exame de corpo de delito. É exatamente o exame do local. Então, a questão se torna errada. Se deixou vestígio, pode dispensar? Não, sempre. Sempre envia para o exame, é indispensável, exatamente. C. Diante de notícia crimes inqualificada, que é anônima, antes de determinar a abertura do inquérito policial, o delegado de polícia deve promover a diligência de verificação de procedência das investigações, das informações, a fim de evitar delação inescrupulosa. Perfeito! Foi exatamente o que foi falado na aula anterior. Instaurar o famoso VPI, verificação de procedência de informações. Então, antes de instaurar um inquérito policial, ainda mais feito por uma denúncia anônima, deve instaurar a verificação de procedência de informações para averiguar se aquilo ali tem um mínimo de justa causa, tá? Letra C, correta. D. O delegado de polícia poderá interrogar pessoa inimputável presa em flagrante, não sendo possível a nomeação de curador para acompanhar o ato. Gente, não podemos fazer o interrogatório de pessoa inimputável. Chegou na delegacia, por exemplo, eu trabalho numa delegacia de plantão que não é especializada. A gente recebe de tudo. Não é especializada, por exemplo, não é a delegacia da mulher, não é a delegacia da criança e do adolescente, não é a delegacia de tráfico, é geralzão. Chegou uma situação em que a vítima é menor, por exemplo, menor de 18 anos, eu não posso escutar aquela vítima sem que haja uma nomeação de um curador, sem que haja um representante legal, não pode. Tem que haver um representante legal. Então, normalmente,
tem-se a vítima, ou tem a mãe, o pai, e a gente escuta junto com o representante legal. E é o representante legal que está ali pela vítima, tá? Então não pode. Por que a E está errada? O delegado de polícia poderá realizar o interrogatório sem a participação de advogado, ainda que o indiciado informe que deseja a presença do seu advogado no ato. Isso eu estou batendo muito na tecla em relação a isso para vocês. O interrogatório, ele pode ser feito, são duas situações. O interrogatório do acusado, ele pode ser feito sem a participação do advogado? Pode, não tem problema nenhum. É avisado, ó, você tem direito a ficar em silêncio, mas se você quiser falar, colaborar com a investigação, você pode. Não, eu quero falar, tudo bem, foi falado. Agora não, eu quero falar, ok, mas eu quero falar perante o meu advogado. Só falo na presença do meu advogado. E aí pronto, aí a história muda. Então tudo bem, chama o seu advogado, né? Tem o telefone do advogado? Tenho. A gente liga para o advogado, comunica o advogado chega na delegacia e a gente espera o advogado chegar para realizar este interrogatório. E eu não posso fazer esse interrogatório se ele informou que ele só quer falar na presença do advogado, porque se eu fizer isso eu cometo abuso de autoridade. Então, são essas duas situações que vocês devem ter em mente. Então, próxima questão. Eita, eu apertei um trem aqui. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Calma, meninos. Vai dar certo. Achei. Próxima questão. A autoridade policial que preside o inquérito policial, prova do Rio de Janeiro, delegado. A autoridade policial que preside o inquérito policial para apurar crime de ação penal pública pode, olha aí, a autoridade policial que preside o inquérito policial para apurar crime de ação penal pública pode, fundamentalmente, decidir sobre a conveniência e oportunidade de diligências requisitadas pelo MP. Eu acho engraçado cobrar isso numa prova de delegado. E aí? Quando há uma diligência requisitada pelo MP, o delegado ele vai falar assim, eu vou pensar se eu vou fazer isso aqui, vou pensar. Faço se eu quiser porque ninguém manda em mim, né? Ninguém manda em mim, eu faço se eu quiser. E aí pode, gente, o delegado achar que, né, receber uma requisição do MP, vou pensar se eu vou fazer esse trem aqui ou não. Não pode, tá? Existe ali, até porque o MP é o titular da ação, então ele pode sim requisitar diligências para o delegado de polícia realizar essas certas diligências, e acontece bastante, tá? E a gente não tem esse trato como se fosse ele tá mandando em mim, não é desta maneira. Às vezes uma diligência que precisa ser complementada. Logicamente, se for uma diligência, uma requisição baseada na ilegalidade, baseada ali fora dos ditames constitucionais ou da própria lei, eu não sou obrigada a realizar. Com fundamento numa ordem manifestamente ilegal, não realiza essa diligência. Agora, se tiver fundamento, tá? Não posso ter essa discricionariedade. O inquérito policial, B. O inquérito policial, consoante o princípio da oficialidade, poderá ser instaurado apenas de ofício pela autoridade policial ou mediante requisição do Ministério Público. Nós vimos nas aulas anteriores, na aula anterior, as diversas maneiras na qual o inquérito policial pode ser instaurado. E não se dá apenas de ofício ou mediante requisição do MP. Nós vimos ali que tem requisição do ministro da Justiça, requisição até mesmo do Poder Judiciário, apesar de ter uma divergência em relação a isso. E esse não é o gabarito, tá? Porque pode haver outras maneiras de instauração do inquérito policial. O erro está aqui. C. Com base em denúncia anônima de fato criminoso,
A autoridade policial pode, independentemente de prévia apuração, olha só como sempre tem essas questões nesse sentido, independentemente de prévia instauração de inquérito policial, com fundamento exclusivo naquela informação. Nesse caso aqui, lembre-se do VPI. Necessita de uma instauração de um mínimo, de um mínimo de justa causa para a instauração, com base no inquérito policial e em uma denúncia anônima. Tá? Então, certo? Tô vendo os comentários de vocês. Letra D. Não se permite ao indiciado qualquer tipo de intervenção probatória durante o inquérito policial. Não se permite qualquer tipo de intervenção probatória, se permite, lembra que eu falei para vocês que há essa questão de pedir, seja do investigado, seja da vítima, seja de testemunha, algumas diligências. Isso não tem problema. Às vezes até é interessante que a gente está olhando num sentido e há ali o requerimento de oitiva de testemunha, oitiva de outros objetos, enfim, de busca de outros objetos que às vezes nós não estávamos seguindo aquele caminho. Pode sim permitir o indiciado qualquer tipo de intervenção probatória. Isso não quer dizer que vai ser solicitado, mas pedir não custa nada, né? Gabarito, provavelmente tem que ser a letra E, né? O investigado deve ter acesso a todos os elementos já documentados nos autos do inquérito, ressalvadas diligências em andamento cuja a eficácia dependa exatamente. Súmula vinculante número 14. Perfeito. Bom, né, a gente fazer uma questão assim que você já sabe tudo, o que vai acontecer, o porquê que está certo, porquê que está errado. O interessante é isso, resolver questão sabendo exatamente por que está certo e por que está errado. Bora. Acerca dos prazos para encerramento de inquéritos policiais, considerando o disposto no título 2 do CPP, do inquérito policial e a legislação extravagante, é correto afirmar que a extensão injustificada da investigação por parte da autoridade policial que procrastina em prejuízo do investigado não configura crime de abuso de autoridade. Essa questão aí foi já de graça, né? Então, assim, a extensão injustificada da investigação por parte do delegado para procrastinar mesmo em prejuízo do investigado, isso é um crime de abuso de autoridade. Se o indiciado ele estiver preso, nós temos 10 dias para terminar esta investigação, podendo pedir a sua prorrogação por mais 15 dias, mas sempre de maneira fundamentada. Tem que haver uma justificativa. Do contrário, você pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Então, essa aqui foi dada essa questão. B. Caso o prazo para o encerramento do inquérito seja superado, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao magistrado a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo máximo de 10 dias. Olha só. Nesse caso aqui, ele está solto. Então, esse prazo para terminar as investigações, dele estando solto, será de 30 dias para que eles terminem. Porém, esse prazo aqui, ele não é um prazo fatal. O indiciado, ele está solto, então é mais tranquilo, tá? Então é mais tranquilo. Se está solto, eu não preciso pedir a devolução para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo máximo de 10 dias. Não. Se ele está solto, a gente fala, não, tá solto, tá? Então tá mais tranquilo para a gente correr com esta investigação aqui. Então não existe esse requerimento e este prazo aqui quando ele está solto.
O negócio fica diferente é quando ele está preso. Aí sim a gente tem um maior cuidado porque o sujeito está preso, tá? C. Caso um dos investigados seja preso preventivamente, no curso das investigações, a autoridade policial terá como regra o prazo de 10 dias após o cumprimento da ordem de prisão para finalizar o inquérito policial. Exatamente. Então, quando ele está preso, eu tenho 10 dias para terminar o meu inquérito policial. E é correria, porque 10 dias são poucos dias realmente. Ainda mais envolvendo aqueles crimes. Pensa aí num crime que tem 2 autores, 3 vítimas, é uma organização criminosa e tanto material. Então, assim, 10 dias é pouco dia. Mas você pode solicitar mais 15 dias para terminar aquele inquérito policial, certo? Vamos ver porque a outra está errada. Opa. Investigações de crimes de tráfico de drogas devem ser encerradas no prazo máximo de 3 dias, 30 dias, quando o investigado estiver solto. Não tem esse prazo de 30 dias quando ele estiver solto, ok? Então, gabarito letra C. E aí, pessoal, dúvidas? Gostaram da nossa aula, certo? Gostaram da nossa aula? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham noção. O objetivo desta aula de hoje foi ver na prática, como é cobrado as questões que nós falamos nas aulas anteriores. Então, é importante vocês fazerem isso. E eu estou batendo muito na tecla para vocês realizarem a leitura da lei seca. Leiam a lei seca 500 vezes até a memorização, tá? Então, muito importante essa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Nós teremos mais outras aulas, serão mais 4 aulas, tá? Então, são 8 aulas completas aqui para que você possa garantir a sua aprovação. Pelo menos em processo penal, a gente vai estar bem aí, vocês estarão bem instruídos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Beijos e estudem, pessoal!